fazer uma pergunta para vocês. Ouvindo um pouquinho aqui do assunto, eu acho que a palavra que a gente mais repetiu foi morte, né? O que talvez contribua para a má fama do assunto. E aí eu queria perguntar para vocês, no escritório, né, se vocês têm visto um movimento de mudar esse motivo dessa conversa. Porque se você imaginar o aumento da longevidade das pessoas, né, é muito comum, ou cada vez vai ser mais comum, a gente enxergar empresários ou pessoas que têm acumulado um bom patrimônio e em plena capacidade física, intelectual, desejem simplesmente iniciar um outro ciclo e programar a sucessão daquele que já aconteceu. Então, o planejamento sucessório estaria embutido dentro de uma regra de governança ou de um pacote maior que não necessariamente seja a necessidade da pessoa morrer, né, para que aquilo seja engatilhado. Vocês têm ouvido clientes ou têm sugerido isso a clientes num pacote integrado de sucessão nesse sentido, e não só para alguma coisa, vamos dizer, para remediar uma situação de ausência daquela pessoa aqui? Olha, Marcos, acho que foi ótima a tua colocação, porque foi um ponto que acabou que a gente não comentou. Mas existem vários clientes que estão super bem, estão com a saúde 100% e optam por outros desafios, né? Não, olha, eu acho que esse meu ciclo... E morreu um novo ciclo? Não estou pensando nisso, não. Um novo ciclo. Isso vem já sendo preparado mesmo, né? Então, não é o fato de eu estar com 70 anos que eu vou morrer, de forma nenhuma. Então, Doutor Lázaro Brandão falava assim, se um dia eu morrer... O que eu estou colocando, e a preocupação era que eles pudessem ter capacidade de gerir lá na frente. Essa é a preocupação. Então, essa eu já estou mais ou menos despreocupado. Por que mais ou menos? Porque a minha forma de conduzir a empresa é uma, a dele ou do outro filho é outra. Então, eu tenho 200 pessoas lá dentro. Como é que esse pessoal vai entender a nova filosofia dele diante da minha? Eu tenho uma certa rigidez em algumas coisas, que talvez ele seja até mais rígido do que eu. Como é que vai ser isso gerencialmente dentro da empresa? Essa é a única preocupação que eu tenho. Com relação à capacidade, não. Né? Então, é um ótimo exemplo, porque a gente vai ver mais e mais isso. Trabalham numa grande empresa, o outro tem a empresa dele de energia solar, já está gerindo a empresa dele, sabe o que é empregado, como ele, né? Falam outro idioma que eu não falo. Quem sabe se a gente afastar a morte dessa equação, o assunto fique mais simpático, né? E tem já todos os pré-requisitos necessários que foram delineados lá atrás, né? Para que a gente pudesse participar, o filho pudesse participar. Então, eles têm. Então, atualmente, hoje, dos 7 ou 8 herdeiros, só tem um que entrou e estava dentro da regra, que foi o filho de Atlas, né? Então, essa preocupação eu não tenho. E não estou querendo sair, não. Talvez eu vou ter que sair mesmo, porque eu quero. Está escrito. Viajar, descansar. O problema é que ele escreveu há 5 anos. Já está repensando. Já chegou a hora. 5 anos passa rápido, tá vendo? Mas só voltando um pouquinho no gancho do Marcos, eu acho que assim, muitos fundadores de empresas, eles escolhem realmente uma escolha. Independente do estado de saúde, independente da disposição de trabalho, eles escolhem, não, acho que eu quero um outro desafio. Às vezes as pretensões ao longo da vida, elas mudam, né? Então, poxa, eu entendo que eu já construí aqui o que eu tinha para construir, eu quero agora um outro projeto, eu quero me dedicar a um novo negócio. Às vezes até um novo negócio, às vezes sei lá, eu quero ter uma causa social que eu me engajo e que eu tenho mais vontade de fazer, e eu quero ter menos estresse, enfim, menos responsabilidade, poder viajar mais. Então, às vezes, é uma escolha, independente da capacidade de trabalho. É realmente uma escolha fazer essa sucessão, de fato, mais antecipada para poder se engajar num outro projeto. Eu acho que faz parte dos ciclos da vida também, você querer mudar de áreas, né? E antes mesmo de uma ausência, né, o que é importante a gente pontuar é que o planejamento ele é importante ainda quando o patriarca, vamos chamar assim, nem necessariamente tem exatamente a visibilidade do momento em que ele vai se retirar, vamos dizer assim, né? Como Gabriela falou, no momento em que está já
angariando mais patrimônio. No momento em que você percebe, né, que sua empresa é estável, enfim, né, porque também se não for, você está espalhando alguns problemas, né, eventualmente contaminando outras pessoas com os problemas da empresa. Então, dentro desse cenário, é importante já trazer com um objetivo único, daquele que eu falei, até que eu acho que é o mais importante, que é a longevidade da empresa. E isso é uma coisa que todo fundador quer preservar, né? Nesse sentido, Camila, eu queria acrescentar que eu acho que o exemplo de Jairo sou eu, Elane. Minha voz está diferente. Totalmente. Eu fiquei falando. A voz dela está totalmente diferente. Eu acho que Jairo traz um exemplo assim que depois, né, a gente falou muito de dilemas e de dificuldade, do tabu da morte, e enfim, que tudo isso que ronda a decisão da sucessão, mas o que eu acho mais precioso no seu depoimento, Jairo, é essa satisfação que você passa de ter feito, de ter conduzido o processo. Quer dizer, e não é a primeira vez que eu vejo, embora a gente não tenda a olhar muito isso, mas nosso sócio aqui, Boris Berenstein, não está aqui hoje, ele está em Israel, mas ele diz isso em vários momentos aqui, da satisfação dele de ter decidido e realizado esse processo no auge da sua vitalidade. Não é na perspectiva do envelhecimento, não, é no auge da vitalidade. Então, essa satisfação que o fundador ou que o líder tem também, de poder liderar também um processo desafiador desse, eu acho que é muito importante. É um aprendizado muito importante numa roda de conversa dessa, porque não é só conversa difícil, não. É também uma gratificação por uma realização, uma tranquilização que dá para si próprio e para a família. Então, assim, parabéns aí pelo depoimento. É muito bom ouvir isso de vez em quando. E Boris fala muito para a gente, eu também tinha acabado de pensar nele, ele fala muito para a gente também que muitos dos amigos dele falam que vão deixar o problema para os filhos resolverem. E eles vão deixar literalmente um problema. Só que esse problema pode ser maior do que ele imagina, né? Como, por exemplo, como a gente está vendo, empresas que são partilhadas literalmente, às vezes até por departamento, por diretorias, a gente já viu isso acontecer, como se fosse possível essa lógica se aplicar à administração de uma empresa. Então isso é o tipo de problema que se deixa, né? Eu estou ouvindo muito a gente falar, mas a segunda palavra que eu tenho ouvido muito é patriarca, fundador. Não, obviamente que eu não estou me incomodando só pela questão do gênero, mas me incomodando muito com essa ideia que a gente ainda está criando de uma pessoa mais velha, de uma pessoa que já está, vamos dizer assim, no mais para o final da carreira. E eu acho que a lógica que está me vindo hoje aqui é que a gente deveria mudar essa lógica. Eu tô olhando para mim e imaginando que eu já esqueci de começar a pensar no meu planejamento sucessório. E que, na verdade, isso não é um processo para se fazer uma vez. É mais na linha do seu cliente que vai rever todo ano. Então, eu acho que a grande virada para mim de entendimento hoje, a partir dessa conversa, e aí não como mediadora, mas já como cliente, seria... então é para eu começar hoje. Vamos começar a conversar, vamos começar a entender, vamos analisar quais são as ferramentas e quais são as possibilidades e o que é que eu vou mudando ao longo da vida, né? Eu acho que é essa... E aí sim, Marcos, a conversa não é mais uma conversa de morte, de fim, mas é uma conversa de vida, de crescimento, de compartilhar, de tomar decisão, de controle, como Camila falou, né? Dentro do possível. Então pronto, já que teve um silêncio, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tive uma dificuldade enorme com o empresário. Eu ouvi vocês no CBN, certo? Não as conhecia, certo? E quero parabenizá-las pela iniciativa. E aí eu fiz arregimentamento, fui arregimentar os empresários do local, mas quando eles leram sucessão versus ausência, nenhum deles quis vir, certo? Nenhum deles quis vir. E aí a gente quis explicar a ele que, pelo outro fato, a gente diz a ele, vamos fazer o seguinte, então tira a palavra ausência e diz assim,
vamos planejar o começo, o meio e o fim. E não é o fim da carreira nem o fim da vida. É o fim de todo o processo que você iniciar, você mesmo terminar. Mas mesmo assim, ele disse que não vinha. Certo? E aí fica a questão que a gente levantou aqui, foi que talvez a sucessão não tenha necessariamente partir do pressuposto da ausência. Exato. Certo? E aí, a título de depoimento mesmo, certo? Eu não consegui trazer os empresários do Norte, lá de Abreu Lima, Goiânia e tudo mais, porque eles não se atraíram pela palavra ausência. Certo? Eles não ficaram muito à vontade. Inclusive, eles disseram, não, olha, eu não estou afim de pensar nisto. Certo? Eu não estou afim de pensar. Eu também. Bom dia, meu nome é Keila, sou advogada. A gente tem um escritório de advocacia juntos. E quando a gente falou com alguns empresários, tem duas situações. Esse quem tentou trazer para a palestra, né? Que tem uma casa de 50 anos. E um outro que, inclusive, a gente assim, teve uma discussão com ele, porque há uns 3 meses atrás ele falou para a gente que estava indo ao cartório fazer um testamento no qual ele deixava os bens dele, as casas que ele tinha para os netos. E aí pulava as 2 filhas que ele tinha, né? Eu disse, por que você está pulando as suas 2 filhas que trabalham com ele na empresa? Ele disse, porque eu não quero que meus genros toquem no que eu estou deixando. Então, como eu tenho 4 netos, estou deixando uma casa para cada neto. Então, tudo que ele faz em número de 4. Cada filha tem dois filhos, né? E aí, tudo que ele faz em número de 4. Então, se ele tem residência, tem 4. Ele vai deixar cada neto, ele quer deixar uma casa. E assim vai, tudo ele vai comprando em nome de 4, até carro e tudo mais. E ele disse que estava indo no cartório fazendo esse testamento quando ele falou, e eu disse, e você está conseguindo fazer esse testamento? Quando ele abriu pra gente, conversando, que eu faço a parte trabalhista da empresa dele, eu disse, você ainda conseguiu fazer esse feito no cartório, o cartório ainda está fazendo isso? Tá, estou fazendo lá com o pessoal lá no cartório. E ele não disse a você que não é legítimo você fazer isso não, aí você explicando a ele tudo e tal. Quando eu expliquei, eu disse, não vai valer de nada esse testamento que você está deixando. Né? Porque você está, né, não honrando a parte legítima. Aí você explicando tudinho a ele, ele ficou assim impressionado. Eu disse, você vai gastar dinheiro fazendo seu testamento dessa forma, porque ele não tem respaldo nenhum jurídico, ele vai ser facilmente derrubado por qualquer advogado, derruba esse testamento seu. E com relação à palestra, que tentou trazer algumas pessoas, ele fez uma pergunta, a pergunta dele é quando tocar nesse assunto, né, de sucessão, né, em que momento, né, e não só nesse momento, assim, falar no evento morte. Quando ele estava falando isso aí, como eu posso usar outro meio de tocar nesse assunto, mostrar a viabilidade, a vantagem, né, para despertar. Tanto é que quando vocês, no formulário, para fazer inscrição para esse evento, tinha uma pergunta, qual a sua maior dúvida com relação ao tema? E eu expliquei que a minha maior dificuldade era em que momento abordar isso e mostrar montagens, principalmente para jovens empresários. Porque, por exemplo, eu tenho 33, ele tem 43, só que ele tem uma filha do primeiro casamento e nós 2 temos 2, uma de 10 anos e uma que vai fazer 2 aninhos. Então, assim, eu e ele andamos muito junto. A gente veio de Paulista para cá junto. E eu sempre penso nisso. Se acontecer um evento morto, estando os 2 juntos, como é que fica uma menina de 10 anos, uma que ainda vai fazer 2, e uma menina que acabou de completar 18 anos do primeiro casamento? Então, assim, eu já pensava nisso há muito tempo, só que apesar de sermos 2 advogados, eu não ficava à vontade de conversar esse assunto com ele. Caso ele parta primeiro do que eu, caso eu passe primeiro do que ele. ou nós 2 juntos, porque diariamente a gente trabalha muito os 2 juntos, e principalmente no percurso, mesmo cada um indo para um lado, geralmente a gente, quando vai percurso casa, trabalho, casa, vai os 2 juntos. Então, de Paulista para cá, de cá para... A gente espera que Deus nos proteja, mas pode ser que não aconteça. Então, é uma questão delicada. Então, assim, uma coisa que vocês falaram sutilmente e que já me deu um estralo de como abordar isso com os empresários que a gente advoga, é como usar isso também como meio de proteção do seu próprio patrimônio, porque apesar de alguns ter prolabore e a maioria não tem prolabore, né, mistura o dinheiro da empresa com o pessoal, eles constituem patrimônio e, porventura, empréstimos, ações trabalhistas, entre outras ações, o dinheiro seja não só retirado da empresa como do patrimônio pessoal dele. Então, é uma forma também dele proteger, porque ao longo dos anos, não é possível que depois de 10, 20, 30 anos de trabalho você não constitui nada seu, que seja separado da empresa. Então, é uma forma também de abordar esse assunto, mostrar ele a vantagem de proteger seu próprio patrimônio, porque futuras demandas de ações, de empréstimo, indenizações, não alcançar
o patrimônio que você constituiu separado da empresa, né? Fazer essa distinção. Perfeito. Acho que essa é a mensagem mesmo do dia de hoje, Keila. Obrigada pela sua história e até a sua conclusão. Porque exatamente eu acho que o objetivo hoje não é responder todas as perguntas. Inclusive, essas palavras que estão na apresentação vêm desses inputs que vocês deram para a gente nas fichas de inscrições. Então, dessas curiosidades que vocês apresentaram. E aí, eu acho que é exatamente isso, que talvez a gente precise mudar a lógica de falar de sucessão patrimonial, uma pelo lado de que a gente pode fazer isso em qualquer momento da vida e da carreira, né? Que a gente deve, inclusive, encarar isso como um planejamento patrimonial e não necessariamente um planejamento de sucessão, né? A gente falou muito também aqui sobre a questão da proteção das empresas, do funcionamento da empresa, ou seja, da saúde e da gestão da empresa, que as duas coisas não se devem misturar. Então, eu acho que isso também é um ótimo gancho para você começar uma conversa a qualquer idade, é você conversar sobre as consequências para a empresa, para a gestão da empresa. Né? Vocês querem complementar com mais algum ponto? A gente está chegando na nossa hora de concluir, então a gente pode... Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse tema? Eu acho que está bem posto. Eu acho que a mensagem, de fato, ele tem uma pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta de Hugo, e aí a gente pode concluir, né? Bom dia. Também. Então, mais duas perguntas. Na verdade, não é nem tanto uma pergunta, mas a primeira esclarecer que um grande problema que a gente tem limitador, pegando o gancho que você falou sobre a questão da próxima geração, enquanto você ainda está nos seus 40, 50 anos, eu acho que se deve muito também às limitações que nós temos na legislação própria, que você pode ver que todo planejamento que a gente faz é um arrumadinho de alguma estrutura societária para a gente conseguir alcançar um objetivo. Dificilmente são ferramentas próprias, pensadas para o planejamento em si, como a gente encontra em outras jurisdições. Então, isso é um ponto, né, de reflexão aí, até no trabalho que a gente faz junto com o corpo legislativo, enfim. E o outro ponto, eu queria deixar, na verdade, uma sugestão para um evento futuro, que foi muito engraçado quando o seu Jairo falou assim, não, estou deixando problema para eles, né, 250 funcionários e tal, mas isso é uma situação que eu já me deparei em muitas ocasiões na minha vida, que foi exatamente o que se chama de herança maldita. É exatamente pegando o gancho, muitas vezes, do patriarca, vamos colocar dessa forma, que ele diz, eu não quero fazer... Matriarca. Ou matriarca. Não, patriarca ou patriarca, enfim. Que ele não quer pensar na questão da sucessão. Não, isso eu estou fazendo, estou pagando a educação dos meus filhos e mais na frente eles resolvem o problema. Mas aí a questão e o direito do filho de não ser herdeiro? E o direito dele de não querer receber aquilo, porque a gente fala numa situação que a gente sempre imagina a herança vindo como uma coisa positiva. O cara vai ganhar dinheiro, vai ganhar patrimônio. Sendo que, gente, pelo amor de Deus, tem situações que são transmitidas só dor de cabeça, só problema. Que às vezes, os filhos, eles não tiveram escolha, tiveram que, digamos assim, batalhar e lutar nas suas próprias carreiras, nas suas próprias vidas, e de repente, na ausência dos pais, se vê não apenas com a ausência dos pais, como uma série de problemas que eles literalmente herdam, esses problemas de toda sorte, que eles nem sabem onde é que o nome dele está envolvido. Então isso mancha patrimônio pessoal também, isso mancha inúmeras situações que podem acontecer sobre isso. Então, esse diálogo, eu acho que é fundamental, né? Essa troca de experiências e informações entre expectativas de um lado a outro. E, infelizmente, eu acho que isso é uma coisa muito cultural, que o brasileiro, em especial, não gosta de falar do evento morte. Ele acha que é um Highlander, normalmente, que vai, sim, enfim, se perpetuar. Então, isso é uma dificuldade cultural que eu encontro que em outras culturas a gente não vê dessa forma e que eu acho fundamental o trabalho como esse que está sendo desenvolvido por vocês, pela Escola F, enfim, de trazer como se fosse um alerta, um awareness, para exatamente despertar a conversa e essa troca de informações entre gerações, enfim. Mas fica aí a minha contribuição. Obrigado.
Hugo, muito obrigada. Acho que foi um comentário interessantíssimo para fechar, porque traz uma outra perspectiva, né? E é uma situação também muito comum e eu acho que não deixa de ser um outro gancho para a gente começar a conversa o quanto antes, porque, de fato, herança nem sempre é bônus. Muitas e muitas vezes são problemas que são passados de uma geração para outra. E lembrando, nesse caso que eu tinha falado para vocês, de 6 filhas, de 6 irmãs diferentes, 6 filhos, 6 irmãs diferentes, a gente chegou a avaliar naquele momento se fazia sentido receber a herança, né? A gente fez uma avaliação de ativo, passivo, enfim, vale a pena receber essa herança ou não? Porque você pode simplesmente, agora não dá para ficar com bônus e não ficar com ônus. Agora, dizer não a tudo, você pode, né? E aí a gente fez essa avaliação e no momento, por exemplo, elas optaram por aceitar e lidar com isso. Não, exatamente. Antes de... Ou seja, é um planejamento, é algo que tem que ser planejado, né? Perfeito. Infelizmente, a gente vai ter que acabar a conversa na melhor hora, porque quando o debate está aquecido, mas, infelizmente, a gente tem também um compromisso com a hora de terminar. Com certeza. Todo mês a gente tem algum diálogo aqui na escola. No próximo mês, inclusive, é o lançamento do meu livro, dia 23 de março, na livraria da Jaqueira do Paço. Eu disse 25 de março, eu disse 23, foi? 25 de março, então eu estou meio... 18 horas. A gente vai passar também para a lista dos que participaram hoje, a gente passa o convite, mas é 25 de março, às 18 horas, na livraria lá do Paço. E aí a gente deve ter uma conversa também. O tema o título do livro é Supergovernança, mas, na verdade, é um pouco de uma brincadeira com essa ideia de supergovernança. Ou seja, o que é que, para além da governança, precisa nas empresas familiares? Então, também tem a ver com o que a gente conversou um pouco hoje, sobre dilemas, sobre outros aspectos. E aí eu também só vou divulgar, que Camila mencionou, o programa de facilitadores. O programa de facilitadores nosso começa agora em março, dia 6 de março, não é isso? Dia 6 de março a gente já tem o primeiro encontro, as inscrições ainda estão abertas, e é um programa, está no nosso site, está bem completa a explicação, mas é exatamente para quem ou é membro de empresa familiar ou trabalha com empresas familiares e quer, de alguma forma, entender melhor como agir como facilitador de conversas, facilitador de decisões em grupo, né? Muitas vezes nas empresas familiares, na maioria delas, a gente tem que exercitar muito, decidir e trabalhar em grupo. A carga emocional dessas conversas e desses ambientes normalmente é muito pesada e essas conversas não são fáceis. Então, esse programa facilitador, como o pessoal da primeira turma disse, não é para facilitar a dor, mas, quer dizer, não é para facilitar, né, a vida das pessoas necessariamente, mas é para facilitar a dor. Ou seja, é no sentido de provocar, de fazer com que as pessoas tomem decisões mais conscientes e tenham, e sejam mais produtivas trabalhando em grupo. Então, aí. Muito obrigada, Camila e Gabriela, Jairo e Marcelo, e todos vocês por estarem aqui hoje. A gente que agradece também a oportunidade e a todos vocês pela participação também. Foi maravilhoso. Estou saindo bem mais sabida do que entrando. Obrigada, gente. Eu já estou em direto no Queiroz Cavalcante. Eu vou marcar depois do carnaval.